Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. O tema agora é regra de 3 simples, tá? Eu não preciso nem dizer a importância desse assunto em todos os tipos de concursos de matemática. Vestibular, concurso público, vestibulares de alta performance, enfim. Onde você imaginar tem regra de 3. E outra coisa, talvez esse tópico aqui seja um dos tópicos que a gente mais usa no dia a dia, até sem perceber. Tudo que tem a ver com proporção, a gente vai comprar alguma coisa, uma unidade, quer comprar 5 vezes mais, ou a gente tem um trabalho para fazer e aí vem mais gente para ajudar, o tempo diminui. Então, a todo momento a gente está fazendo contas de regra de 3, às vezes sem perceber, tá bom? Então, essa aula aqui é sobre regra de 3 simples. Regra de 3 simples não quer dizer que é fácil, simples é porque tem apenas 2 grandezas, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, grandeza A e grandeza B. Isso aqui é uma regra de 3 direta, onde as grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma velocidade. Quando uma diminui, a outra diminui também na mesma velocidade. Aqui é uma regra de 3 inversa. A gente vai montar, mas na hora de fazer o cálculo tem uma pequena alteração. Grandezas inversamente proporcionais. Uma coisa que eu sempre digo, né? Um conselho que eu sempre dou é: saiba o que você está calculando. Então, quando a gente está calculando algo de regra de 3, a gente precisa interpretar, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Então, quando a gente for fazer uma pequena análise, e isso é muito rápido, eu coloquei aqui inclusive A, B e C da mesma cor para enfatizar que a incógnita é X, certo? Essa é a incógnita, então a gente vai fazer uma pequena análise entre a grandeza B e A. O que é uma análise? É fazer uma pergunta: se aumentar essa grandeza, a outra aumenta ou diminui? Somente isso. Então, se as grandezas forem diretamente proporcionais, a gente tem o hábito de colocar uma setinha só para servir de referência da proporcionalidade. Então, pode ser para cima, pode ser para baixo. Eu vou sistematizar o nosso trabalho. Então, a primeira setinha é a setinha da incógnita. A primeira setinha é sempre para cima, tá bom? Então, X é para cima. A setinha do X. A setinha da outra grandeza vai ser para cima se for diretamente proporcional. Caso seja inversamente proporcional, a outra grandeza vai ficar com a setinha para baixo. Então a pergunta é: se aumentar essa grandeza, essa outra aumenta ou diminui? Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho junto com 5 pessoas e a gente faz esse trabalho num determinado tempo. Se 8 pessoas chegam para ajudar, esse tempo vai diminuir. Quanto mais gente tiver, menos tempo vai durar a tarefa, tá bom? Então isso são grandezas inversamente proporcionais. Na hora de resolver, é só fazer isso aqui. Então, o que a gente chama só multiplicar meios por extremos, mas eu só estou dizendo o que acontece, tá? É isso aqui. Então, basicamente, a gente vai multiplicar e aí encontrar o valor de x. Nesse caso, como tem grandezas inversamente proporcionais, é preciso inverter um dos lados. Qual é que você vai inverter? Tanto faz. Só não pode inverter os dois, porque se inverter os dois não fez nada. Tem que inverter um ou outro, tá bom? Vamos inverter esse aqui, por exemplo. Que é inverter? Fazer isso, colocar a fração contrária. Então aí você multiplica meios por extremos e aí está tudo resolvido, tá bom? Então, caso seja uma regra de 3 direta, a gente resolve assim. Se for uma regra de 3 inversa, a gente resolve desse outro jeito, tá bom? Vamos fazer uma série agora de 5 problemas sobre regra de 3 simples, tá bom? Vamos começar a questão. Uma mãe recorreu a uma bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio do seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Vamos lá. Então, esse é um problema, como eu falei, é uma situação bem do dia a dia, é uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. Então a gente vai montar uma regra de 3, às vezes até mentalmente é possível fazer essa questão, mas a gente vai montar uma regra de 3 só para sistematizar o raciocínio, tá bom? Então, o que a questão fala é o seguinte: a cada 2 quilos,
são algumas gotas do remédio. Então o que ele diz é o seguinte: 2 quilos são 5 gotas. A mãe administrou corretamente 30 gotas. E aí, qual vai ser a massa da criança, tá bom? Então, como eu tinha falado sobre a história da setinha, só para organizar a proporcionalidade, tá bom? Então aqui, a primeira setinha é na incógnita, e a pergunta que eu falo, que a gente faz essa análise, é uma coisa bem lógica. É natural que uma criança que tem uma massa maior vai precisar de mais gotas do remédio. Quanto maior a massa, maior a quantidade de gotas, tá bom? Ou seja, as grandezas são diretamente proporcionais. E aí, como eu tinha falado, basta fazer a multiplicação aqui. Meios por extremos. Então ficaria 5x igual a 30 vezes 2, x igual a 12 kg. Então, está resolvido aí o primeiro problema. Segunda questão. Pneus usados geralmente são descartados de forma inadequada, favorecendo a proliferação de insetos e roedores e provocando sérios problemas de saúde pública. Estima-se no Brasil que a cada ano sejam descartados 20 milhões de pneus usados. Como alternativa para dar uma destinação final a estes pneus, a Petrobras, em sua unidade de São Mateus do Sul, no Paraná, desenvolveu um processo de obtenção de combustível a partir da mistura dos pneus com xisto. Esse procedimento permite, a partir de 1 tonelada de pneu, um rendimento de 530 kg de óleo. Considerando que 1 tonelada corresponde em média a 200 pneus, se todos os pneus descartados anualmente fossem utilizados, qual seria a quantidade de óleo produzida? Vamos lá. Primeiro eu vou descobrir, já que ele fala no problema, que são 20 milhões de pneus descartados, tá? São 20, desculpa, só isso mais, 20 milhões. Vamos descobrir quantas toneladas, porque ele fala no problema que 200 pneus dá 1 tonelada. Então eu vou fazer isso. Número de toneladas de pneus, 20 milhões dividido por 200. Então dá para cancelar aqui. Vai ficar 200 mil dividido por 2, quer dizer, 100 mil toneladas de pneus. Agora eu vou descobrir quantos quilos de óleo vão ser produzidos. 1 tonelada produz 530 kg de óleo. São 100 mil toneladas. X. Naturalmente, quanto mais óleo você quiser produzir, é claro que eu preciso de mais pneus, tá bom? Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. E aí basta multiplicar e eu vou ter 530 vezes 100 mil. Então, X. Se a gente quiser agora fazer uma pequena mudança de unidade, isso aqui está em quilograma. Se você olhar para as alternativas estão em milhões de toneladas, 1000 toneladas, 530 milhões, 530 mil, enfim, de várias formas diferentes. 1 tonelada tem quantos quilos? 1000. Então, se eu quiser aqui passar para tonelada, basta dividir por 1000, tirar esses 3 zerinhos aqui, e eu fico com 1, 2, 3 ainda. Então fica 53 mil toneladas. 53 mil toneladas. Tá feito aí o problema número 2. Vamos fazer o problema número 3. Um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar a essa pessoa R$ 120 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno de R$ 600. Como estímulo, também propôs que na semana na qual ele vendesse R$ 1.200, ele receberia R$ 200 em vez de 120. Quer dizer, ele teria um aumento de R$ 80 naquele salário semanal dele. Tá? Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar as vendas para 990 e foi pedir ao patrão
um aumento proporcional ao que ele conseguiu aumentar das vendas. O patrão concordou e, após fazer algumas contas, pagou ao funcionário a quantia de... Vamos lá. Ele naturalmente ele vendia, vamos entender esse problema aqui, ele vendia 600 e recebia 120, tá bom? Agora, se ele fosse vender 1.200, o patrão ia pagar para ele R$200. Então vamos pensar assim, se ele aumentasse o salário dele em 600, se ele aumentasse as vendas dele em 600, o salário dele ia aumentar 80, tá? Só que aí ele não conseguiu vender os 600 a mais, ele só conseguiu vender 390 a mais, porque ele vendeu 990, quer dizer, 390 a mais. Aí ele foi pedir para ganhar proporcionalmente ao que ele vendeu a mais. Então vamos lá, se ele vendesse 600 a mais, ele ganharia R$80 a mais no salário dele. Como ele só conseguiu vender 390 a mais, ele vai ganhar a mais uma quantidade X. Beleza? A regra de 3 é montada só com o que ele vendeu a mais do que normalmente ele vendia, que era os 600. Se ele conseguisse vender 600 a mais, ganharia 80 a mais no salário. Mas ele conseguiu vender a mais 390, então ele vai ganhar um bônus de X. Bom, quanto mais ele vende, mais ele vai receber no salário dele. Então, quanto mais ele vai receber no salário, é porque ele vendeu mais, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos lá multiplicar meios por extremos. 600x igual a 390 vezes 80. Aqui a gente ganha um tempinho aqui, ó, contando zeros. E aí fica 39 vezes 8 dividido por 6. Aqui dá para simplificar por 3, vai ficar 13, e aqui fica 2, e aqui simplifica por 2, vai dar 4. Então quer dizer que vai dar 52, ou seja, ele ganhou 52 a mais do que ele normalmente ganhava. Só que o salário semanal dele era 120, portanto ele vai receber um total de 120 mais 52, ou seja, 172 é o que ele vai receber, tá bom? Essa foi a questão 3, vamos para a próxima. Questão 4. A insulina é utilizada no tratamento dos pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar sua aplicação, foi desenvolvida uma caneta na qual pode ser inserido um refil contendo 3 ml. Para controle de aplicações, definiu-se uma unidade de insulina como 0,01 ml. Então, uma unidade de insulina equivale a 0,01 ml. Antes de cada aplicação, é necessário descartar 2 unidades de insulina de forma a retirar possíveis bolhas de ar. É normal, às vezes está com a seringa, né? Então você aperta um pouquinho para sair possíveis bolhas de ar. Então sempre desperdiça um pouquinho do líquido que está dentro do êmbolo, né? da seringa, quer dizer. Bom, seguinte, para o paciente foram prescritas 2 aplicações diárias, 10 unidades de insulina pela manhã e 10 à noite. Qual o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita? Bom, esse problema ele é bem sutil, né? A caneta ela tem 3 ml no total, o volume da caneta. Só que quando uma pessoa vai tomar a insulina, então quer dizer, a dose de alguém tem que ser 10 unidades, então 10 vezes 0,01, mas a gente precisa lembrar das 2 unidades que são jogadas fora para tirar as bolhas de ar. Então a gente precisa lembrar de 2 unidades ainda, 2 unidades aqui de 0,01. Portanto, isso dá 0,1 mais 0,02, ou seja, 0,12 ml. Então, uma dose representa essa quantidade. Uma dose. Se mais a pessoa só vai tomar 10, mais 2 vai jogar fora. Então, a dose que saiu foi de 0,12, beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, uma regra de 3. Uma dose corresponde a 0,12 ml.
Na caneta tem 3 ml. Quantas doses são? X. Essa foi a regra de 3 que eu montei, tá bom? Então vamos lá. Setinha para cima na primeira, na incógnita, sempre para cima. E aí a pergunta é bem simples. Quanto mais doses você tomar, mais você vai gastar, mais ml você vai precisar. Então, quanto mais ml você tiver, mais doses você vai gastar. Enfim, são grandezas diretamente proporcionais. Então não vai inverter nada dessa vez, tá bom? Multiplica simplesmente meios por extremos. 0,12x igual a 3. X igual a 3 dividido por 0,12, o que dá 25 doses. Então, 25 doses é a resposta dessa questão, tá bom? Agora a questão número 5 para a gente finalizar. Então, eu fiz 4 questões com regra de 3 direta, vou fazer agora com regra de 3 inversa, você vai ver por quê, tá certo? Suponha que 8% da população adulta do Brasil esteja desempregada, 8%, e que a jornada média de trabalho semanal seja de 44 horas. Qual deveria ser a jornada média de trabalho semanal para que todos os adultos estivessem empregados? Vamos lá. Vamos pensar assim, né? Qual é a porcentagem de pessoas que estão empregadas? Se 8% estão desempregados, quantos por cento estão empregados? 92% estão com emprego. Ok? E aí vamos pensar o seguinte, esses 92%, eles trabalham 44 horas semanais. Se fosse 100% da população, que é o que a questão pede, qual seria a jornada de trabalho? Então, esse é o problema, né? Cuidado aí que a gente vai às vezes com pressa, já vamos multiplicar meios por extremos. E eu digo, calma, vamos analisar a proporcionalidade antes. Se a jornada de trabalho fosse maior, ou seja, se a gente trabalhasse mais horas por semana, eu precisava de mais gente com emprego ou menos gente. Vamos pensar assim, se tem 8% desempregados, o pessoal tem que trabalhar 44 horas semanais. Se todo mundo tivesse emprego, a gente poderia ter uma folguinha, poderia diminuir isso aqui. Quanto mais gente trabalhando, menor a carga horária. Como tem muita gente desempregada, então o pessoal que tem emprego tem que trabalhar mais. Ou seja, o percentual de empregados aumenta, a jornada de trabalho diminui. Se você tiver menos gente trabalhando, a jornada de trabalho vai ter que aumentar para dar conta de tudo. Faz sentido esse raciocínio, beleza? Então é uma regra de 3 inversa, tá? Ou seja, uma coisa aumenta, a outra diminui, na mesma velocidade. Então vai ter que inverter um dos lados, como eu tinha falado no início, 100 está para 92, aí aqui vai ficar 44 sobre x. Eu optei por inverter a primeira, podia ser a segunda. Então, 100x, os cachorros às vezes é a segunda vez já, mas tudo bem. 100x igual a 92 vezes 44. Então isso vai dar 40,48 horas, tá? Não esquecer aqui, detalhe, traçar isso para minutos e segundos. Então 40,48 horas corresponde a 40 horas, 28 minutos e 48 segundos, beleza? Peguei aqui o 0,48 da hora, eu multipliquei por 60, deu 28,8 e o 0,8 dos minutos passei para segundo, dá 48 segundos, tá bom? Então tá aqui, a gente finaliza essa parte de regra de 3 simples, tá bom? Até a próxima!